Olá, amigos, boa noite, bem-vindos ao canal do Centro Espírita João Batista. Ainda na esteira das comemorações dos 120 anos de fundação da nossa casa, hoje a gente está recebendo o nosso amigo Daniel Rossi, lá de Curitiba. Ele é trabalhador, vou pegar a cola aqui para não errar o nome da casa que ele trabalha. Ele é trabalhador da Associação Beneficente Espírita Caminheiros do Bem, lá em Curitiba, como eu já falei, e fundador também de um instituto, uma ONG, o Instituto Mutirão, na periferia de Curitiba, onde ele faz um trabalho muito bacana. Pena que a gente não consegue aqui tempo para falar tudo que podia falar, né? Então, a gente vai recebendo hoje o Daniel, nos brindando com a sua presença, e vai falar para nós sobre o tema que eu anotei aqui também para não esquecer, conduta espírita aos olhos do Cristo. Olha o tema como é importante para nós. Mas antes da gente passar a palavra para o Daniel, nós vamos fazer a nossa prece para que a gente possa se preparar devidamente para o pão espiritual que vamos receber. Então, vamos elevar os nossos pensamentos ao alto e, primeiramente, agradecer. Senhor, Pai de amor, de bondade, de generosidade, de misericórdia infinita. Mais uma vez aqui estamos, Pai, reunidos em Teu nome, em nome de nosso Mestre Jesus. Os nossos objetivos, Tu já conheces, Pai. Queremos aprender cada vez mais do Evangelho do Mestre, da doutrina dos Espíritos, para sermos melhores, melhores pessoas, melhores espíritos. E te agradecemos por todas as oportunidades que temos recebido, por todo o aprendizado que nos tem sido concedido. Mas somos pedintes ainda, Pai, tu sabes disso. Então te pedimos que abençoe os nossos propósitos, possamos perseverar nesse objetivo de sermos melhores, de servirmos ao bem, de servirmos na seara do nosso Mestre amado Jesus e caminharmos para a plenitude que tanto buscamos. E te pedimos também, Pai querido, que abençoe o nosso encontro desta noite, abençoe a cada um que aqui está assistindo o nosso encontro, abençoe toda a humanidade, Senhor, e abençoe também o nosso irmão Daniel, que nos brinda esta noite com a sua presença, que ele possa ser envolvido por esses espíritos amigos responsáveis pelo trabalho desta noite, pelo seu guia pessoal e seus mentores, para que traga para nós o fruto do seu estudo, de maneira simples, objetiva, para o nosso aprendizado, para a nossa compreensão. Mais uma vez agradecendo, Pai, em Teu nome, em nome de Jesus, em nome de João Batista, o nosso patrono, e dos mentores queridos, trabalhadores de nossa casa, vamos dar a palestra desta noite, dando graças a Deus. Bem, graças a Deus, vamos então passar a palavra para o Daniel, para a gente aproveitar bastante o tempo. Daniel, está com você. Boa palestra. Bom, muito obrigado. Boa noite a todos. Uma alegria fazer parte, né, deste ano, onde a casa e todos nós estamos comemorando essa existência magnífica, né, secular, que transformou a vida de tantas e tantas pessoas e almas que conviveram por tanto tempo com todos vocês. Meu carinho nessa noite para os amigos e amigas que estão nos ouvindo é de pedir licença primeiro para comunicar que esse nosso estudo que reunimos e queremos compartilhar com os amigos, reunimos não porque dominamos o assunto ou já superamos as barreiras morais desses assuntos que tratam do nosso modelo e guia para os espíritas. E quando dizemos espíritas, dizemos aos espíritas cristãos, aos cristãos. E quando queremos dizer que Jesus é modelo e guia dos cristãos, queremos dizer também que é modelo e guia de toda a raça humana. É o nosso modelador. Quando Chico diz, por Emmanuel, dizendo por ele, na Caminho da Luz, que esse espírito luminar já nos consola, nos acalma, desde a nossa origem, quase aqui, moldando ele mesmo com seus arquitetos, trabalhadores do mundo espiritual, como diz Emmanuel, na Caminho da Luz, o próprio planeta Terra
nós vamos entendendo que há muito mais coisas entre o céu e a terra do que a gente pode sonhar, como já dizia Shakespeare, né, um dramaturgo inglês, numa frase tão citada para as pessoas que não são espiritualistas. Nós estamos aqui para dizer que convivemos com essas passagens como aprendizes. E nessa condição é que queremos compartilhar o que nós iremos começar a falar logo mais. Para todos vocês que têm as suas questões, suas aflições, os seus senões, como a gente costuma dizer também, as suas inseguranças, dúvidas, talvez conflitos, os dilemas das nossas relações humanas, seja no trabalho, seja na falta dele, seja a nossa relação com a nossa própria sobrevivência, nosso conforto material ou a falta dele, seja a relação no contato com o outro, a nossa família mais próxima, filhos, companheiros, companheiras, e as dificuldades que advêm desse processo de convivência, como nós nos portamos. Não é um conjunto de regras que estão exaradas no livro Conduta Espírita para André Luiz e Chico Xavier, resumidas de forma objetiva, mas não é nesse cardápio que nós queremos nos sustentar na argumentação de hoje, sim, relembrando um Jesus como um homem extraordinário que viveu na Terra. E quando Kardec, cientista que era, ainda como professor Hippolyte, com mais de 50 anos de idade, ainda reticente em relação às notícias crescentes dos fenômenos espirituais que aconteciam mundo afora, começando lá nos Estados Unidos e depois invadindo a Europa toda e em outros lugares de todo o mundo. Quando ele vai estudar e vê que dali, das inteligências supremas, melhores, das diversas respostas para cada pergunta que ele fazia, enviando a diferentes médiums, dessa coleção, essa codificação que ele fez, separando as perguntas e as melhores respostas que tinham a mesma lógica, por isso o caráter universal, ele publica a primeira obra, que é o Livro dos Espíritos. E já depois de perguntar sobre a natureza de Deus, do universo, do espírito, da alma, da matéria, já quase lá na metade do livro, ou um pouco mais da metade do livro, ele pergunta qual é o modelo e guia da humanidade. É a resposta mais curta de todo o Livro dos Espíritos, que é Jesus. Na segunda obra, ele continua no tratado científico, estudando exatamente o intermediário, que é o Livro dos Médiuns, e já na terceira obra, aí sim, o caráter da filosofia religiosa, ou da religiosidade filosófica que cada um de nós abraçamos no Evangelho segundo o Espiritismo, reunindo ali as passagens que não tinham polêmicas de veracidades ou não, e todas elas são extraordinárias. Já como Allan Kardec, ele cita nessa mesma obra que uma inspiração de leitura era o grande pensador francês Ernest Renan, que dizia que Jesus, ele que era ateu antes, quando estudou profundamente a pedido da filha, ele conclui que Jesus era um homem extraordinário. Porque a coisa menos importante que ele fez, ele nem fez, que foi dividir o calendário ao meio. Você pode se dizer que um pouco menos da metade do mundo tem acesso a Jesus, a outra metade não, mas a outra metade tem muita influência, a metade mais oriental, de tudo que representou a filosofia religiosa cristã. Mas dessa introdução que nós fizemos, queremos dizer aos amigos, serenando um pouco o coração, que é exatamente um olhar nosso, quase que frente ao espelho, se não à tela que estamos olhando, refletindo o nosso caráter, a nossa conduta, o nosso nível de pensamentos, a nossa educação, que Kardec disse que é o nosso conjunto de hábitos. Quais são nossos hábitos quando a gente acorda, quando a gente pega o trem, pega o metrô, pega o carro, pega o ônibus? Quando a gente encontra uma moça na padaria, um moço na esquina, o nosso familiar, como a gente dá bom dia, como é que a gente dá boa noite? Como é que a gente lida com as pessoas que são diferentes? Como é que a gente lida nas nossas redes sociais? Adaptando uma frase do Cristo de antes para agora, dizemos: atire o primeiro post aquele que estiver sem pecados. Nós queremos convidar os amigos para fazer esse mergulho dentro do que o Cristo, o grego Christos, o Messias, do hebraico Messias, espera de nós, segundo o seu olhar sobre nós. Quando, por exemplo, a gente tem acesso à literatura espírita, nas obras de Chico Xavier, quando Beto de Campos conta mais episódios que não estão nos livros sagrados, nos 4
evangelhos canônicos, todos escritos em grego, aliás, um grego comum, um grego das aldeias, um grego das ruas, um grego do povo. Não era o grego de Aristóteles e Platão, não era o grego dos grandes poetas, era o grego das ruas os que foram escritos os livros e as histórias de Jesus. Algumas que queremos aqui lembrar. Lembrar o amigo ou amiga, se você, como eu, sente que a gente tem a teoria, o conhecimento de como deveria ser, mas ainda não consegue. Se às vezes a gente é avarento, não consegue dividir, compartilhar o que é nosso. Se às vezes a gente ainda é apegado ao supérfluo, enquanto há pessoas próximas da gente que não têm sequer o necessário. Enquanto ainda se deixa levar a gente pelo ódio, pela raiva, pela dissimulação, até mesmo pela maledicência, quando falamos mal de alguém, que é ao contrário da indulgência, que segundo o Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta qual é a caridade, o sentido, o significado, como Jesus entendia. E os Espíritos respondem, a caridade, como Jesus entendia, é benevolência, fazer o bem aos outros, nunca o mal. Indulgência, pensar bem dos outros, nunca pensar mal. E perdão das ofensas. É isso que Jesus vê como caridade. Com essa informação, o amigo, a amiga pode, como eu, se analisar. Estou fazendo a caridade com toda a minha força? Ou há muito rancor dentro de mim em relação a diversas pessoas? Ou eu não consigo conviver com aquele que não me é semelhante, porque na política pensa diferente de mim? Eu voto aqui, ele vota acolá, e a gente não se dá bem. Então eu descarto, eu desprezo, ou até bloqueio. Ou eu alimento uma raiva, uma espécie de perseguição àqueles que me são diferentes. Ou eu tenho meus preconceitos. Não gosto de determinado tipo de pessoas, de raças, de tipos. Lembro aos amigos todos que, como eu, se encontram nessas situações mais difíceis da moral humana, que Jesus, como dizia Bezerra de Menezes para o Divaldo Franco, caminhava com os mais simples. Palavras literais de Bezerra de Menezes na psicofonia de Divaldo é ele caminhava com as ralés pelas praias, comendo em tascas, locais cuja alimentação é muito barata e popular. Não porque preferia os mais simples, mas porque os mais simples o preferiam. Aqueles de nós que estamos acomodados, sentados no conforto, nos enganamos a nós mesmos e achamos que não precisamos do Cristo por conta disso, até que venha um tipo de dor, um tipo de dúvida, e a gente então entende que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Servindo de consolo a nós amigos, dizemos que Amélia Rodrigues conta para o Divaldo Franco que os discípulos escolhidos por Cristo não eram seres angelicais e perfeitos. Eram seres que estavam no caminho, ou na caminhada. Ela diz literalmente, convocados por Jesus, me permitam ler aqui, ao apostolado, a súbita mudança não conseguiu alçá-los de imediato à altura correspondente. Só a pouco isso aconteceria. Por essa razão, eles tatearam da insegurança. Pedro, Simão, apelidado de Pedro, a rocha, foi ele mesmo um dos inseguros, o que negou 3 vezes Jesus na noite, o que depois da ressurreição, quando Jesus se vai, mais em definitivo, ele encontra-se entristecido, quase melancólico, quase depressivo, como muitos de nós encontramos nos dias atuais. Sem saber o que fazer, como muitos de nós nos dias atuais. Então, serve de reflexão, serve de espelho. Se eles também tinham essas condições, mesmo tendo convivido com Jesus diuturnamente por mais de 3 anos, vamos imaginar que nós também temos as nossos dilemas pequenos, inseguranças. Havia discípulos que disputavam entre eles o local mais ideal, mais próximo do Cristo. Ele tinha que ensiná-los. A mãe de 2 deles, jovens irmãos discípulos, dizia a Jesus, mestre, que tu possas, um pedido de favor que faço, colocar o meu filho um à direita e o outro à tua esquerda. É quando ele ensina, então, a essa mãe e também aos demais discípulos que os últimos serão os primeiros. E os primeiros serão os últimos. O valor da humildade. Eles vão aprendendo a pouco e pouco. Então estava lá Pedro inseguro, resolve voltar com alguns discípulos a Cafarnaum.
E, entristecido pescando, ele vê uma figura lá, está em Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, no Evangelho. Essa figura põe um peixe na brasa lá na praia e chama os pescadores. E Pedro vai voltando com o barco e reconhece Jesus, a sua aparição espiritual, materializado com um peixe para receber eles. Jesus se aproxima de Pedro, que emocionado, abraça Pedro e diz: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Então apacenta minhas ovelhas. Vá cuidar das minhas ovelhas. Pergunta de novo: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Então apacenta minhas ovelhas. E pergunta pela terceira vez: Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Já lhe disse. Então apacenta minhas ovelhas. Pedro percebe aquela tripla confirmação do amor pelo Cristo. É como se ele estivesse se perdoando da tripla negação que ele o fizera tempos antes, na noite difícil da paixão do Cristo. Ele aprendeu a se perdoar. E a partir daí ganhou forças. E a partir daí, então, criou a primeira ONG que se tem notícia, o primeiro Instituto de Educação, ou de Atendimento, ou de Assistência Social, que se tem notícia, que está detalhado no livro Paulo Estevão, de Chico Xavier, por Emmanuel, que é a Casa do Caminho, onde recolhiam pessoas enlouquecidas, doentadas, abandonadas, esquecidas, como muitos são hoje em dia, nas ruas das cidades, nas esquinas, nos vilarejos, nas periferias, nos morros, nas favelas. A gente gritando e clamando por um olhar atencioso em toda parte, quando não é gente mesmo que está clamando por um olhar atencioso de alguém. Então, esta era a vida de Jesus, comparando com os discípulos, ensinando ele na sua perfeição, os discípulos a terem mais segurança dos seus atos. Na casa do caminho, nem tudo eram flores, a convivência também era difícil, porque um deles, Tiago, tinha uma preferência ou uma dificuldade em entender que somente os judeus deveriam se converter ao Cristo, e não os gentios. Quando um gentio era convertido, eles não almoçavam na mesma mesa. E Pedro, para não criar caso, para não ser muito bondoso, ficou do lado de Tiago. Precisou Paulo, o apóstolo, ir na casa do caminho e dizer: Cristo, nosso mestre, nunca fez distinção de ninguém. Não há melhor ou pior. Uma vez que você escolha fazer uma outra versão de você, é a conversão. Eu agora sou cristão. Eu agora amo Cristo. É uma conversão, é uma outra versão. Então você agora tem um olhar mais generoso para o outro. Porque você não olha a trave que está no olho alheio sem antes olhar a tua. Se você então agora tem uma versão sua que é cristã, que é espírita, são sinônimos. Então agora, a gente não tem preconceito. Agora a gente eleva a figura da mulher, como fez o Cristo. Agora a gente valoriza as crianças, como fez Jesus. Agora a gente não julga. Quando no muro de uma das muralhas do templo estavam um fariseu orando e um outro ser mais à frente orando, e as preces eram diferentes, Jesus com os discípulos pediu para que eles observassem. Perdão, a prece do fariseu era: Senhor, muito obrigado pelo que eu sou, eu faço tudo correto, tudo conforme a lei. As preces eram ditas e não no aconchego da meditação. Por isso a importância do fariseu de dizer que fazia tudo conforme a lei, enquanto ele ali fazia a sua téplica no muro. Já o outro dizia, batendo no peito: Senhor, Senhor, perdão, porque eu voltei a errar, porque eu ainda estou no erro, Senhor. E Jesus vira-se para os discípulos e diz: qual dos dois estava sendo mais sincero? Qual prece estaria sendo ouvida por Deus, seu Pai? E os discípulos entendem a sinceridade daquele que reconhecia os erros. Como a Amélia Rodrigues fala, reconhecer o erro é o primeiro passo do processo de reparação. Quem de nós, num processo relacional, de relação humana, reconhece quando erra? Assume um erro, pede desculpas. No mundo que, quando você erra e assume, o mundo te apequena, como fez, aliás, aquela mulher
que nós chamamos de mulher maravilhosa, porque queremos ter um olhar do Cristo. É o olhar do Cristo sobre nós. É isso que ele espera da gente. Mas ela não é conhecida por essa expressão mulher maravilhosa, ela é conhecida por uma outra expressão. É aquela passagem que todos nós conhecemos, quando uma desorganização, uma algazarra, uma mulher corre disparada, é cercada num canto, as pessoas se aglomeram em volta com pedras na mão, prontas para julgar, gritando mulher adúltera. Ela foi pega em adultério e, pela lei, iria morrer por apedrejamento em público. Jesus passa por ali e antes que alguém faça algo, João anota no Evangelho que ele escreve com o dedo na areia os pecados das pessoas que estão todos ali e diz que atire a primeira pedra, que atire o primeiro post, aquele que estiver sem pecados. Ninguém atirou a pedra. Ele então diz à mulher, vá e não tornes a pecar. O Evangelho conta essa história e para aí. Nós temos a Amélia Rodrigues, por Divaldo Franco, que dá sequência a essa história fabulosa. Naquela mesma noite, diz ela procura o Cristo, arrependida, envergonhada, dizendo, Senhor, eu errei, eu reconheço meus erros. Mesmo sabendo que meu marido não cumpria a ética e a lealdade que se espera de alguém que se ama ou deveria amar, saindo ele com muitas pessoas, com muitas mulheres, nas algazarras, debulhando o nosso pequeno patrimônio. Isso não justifica o meu ato, eu errei. Jesus, com olhar terno, nunca persecutor, olhar de pai, de irmão maior, olha e diz, minha filha, compreendo. Tu sabes dizer que as pessoas não relevam, não perdoam, não esquecem. E se ficares aqui, em Jerusalém, serás acossada por essa história durante toda a tua vida, porque assim somos muitos de nós. Esperando que os amigos observem se caso não esteja, como eu muitas vezes, nessa condição. De alguém que errou há 5 anos, ano passado, este mês, há 10 anos, a gente marca a pessoa pelo erro que cometeu. Achando difícil. Tal pessoa, nossa, eu conheci ela 20 anos atrás, ela é de tal jeito. Não quero nem saber. Meu Deus do céu. A Cristo disse a ela, sugiro que tu mudes de cidade para evitar esse testemunho, para recomeçar a tua vida. E ela assim faz e se muda. Vai para Tiro. E ela, por história, 10 anos depois, esta mulher, a mesma, cria uma espécie de ONG, um abrigo, e recolhia as pessoas, como a Casa do Caminho. Mulher extraordinária. Extraordinária. Então, Cristo, quando olha para a gente, esperando nossa conduta espírita, nós não chamamos a mulher adúltera de mulher adúltera, porque ela é uma mulher extraordinária. Que é uma das pessoas que foi vencendo os seus erros. E talvez a diferença dela, nossa, para ela, é que nossos erros não se tornaram públicos. Então, ninguém me ameaçou de apedrejamento. Mas ela é uma mulher extraordinária. E a Amélia Rodrigues ainda conta a história de que um dos doentes que lá passava não a reconhece, mas ela o reconhece. O marido está de trás, em chagas, enlouquecido, dizendo que Jesus o havia prejudicado porque havia tirado a sua mulher, no sentido de que encaminhou para outras pairagens. E ela então começa a falar de Jesus numa outra ótica, na ótica que nós também queremos falar. Alguém que não tem preconceito, alguém que não atira pedras, que não julga, que perdoa sempre, que dá novas chances sempre, que nos impulsiona, que nos inspira, que nos ampara, que nos estende a mão. É essa prática da caridade que vai além de dar um prato de sopa, porque isso é doação. A caridade é fazer isso com sentimento. Então, para quem está sendo doado o prato de sopa? Há um catador, uma catadora? Qual o nome? Qual o sobrenome? Aonde mora? Tem filhos, tem netos? O porteiro do prédio onde você mora? O vigia do conjunto de casas onde você mora no bairro? Qual o nome? Tem filhos, tem filhas? O que mais precisa? Ir além. O espírita cristão, no olhar do Cristo, é alguém que, como ele diz, se alguém lhe pede para caminhar 1000 passos, vá com ele 2000. Então nós vamos até a casa da pessoa, vemos se tem netos, se estão na escola. Movimentamos os amigos, amigas, para oferecer uma ajuda maior, sempre que a gente puder.
Acabamos de passar, dias atrás, uma tradição das festas juninas. E uma das tradições, os amigos conhecem, é a malhação do Judas. Se pendura o boneco em homenagem a Judas de Iscariotes, um dos discípulos, Judas Iscariotes, conhecido como o traidor. Mas não. Jesus, tendo esse olhar por nós cristãos, por nós espíritas, nós não vamos malhar Judas não só porque aprendemos com Beto de Campos, o Chico Xavier, que conta essa história, e com Leon Denis, grande filósofo francês ao tempo de Kardec, que também conta essa história no seu livro Joana d'Arc, Médium. E lembrar que no processo de evolução, marcar alguém pelo erro é um erro que nós cometemos. A gente marca alguém por conta ele se supera. Assim, Beto de Campos, irmão X, para o Chico Xavier, teve acesso a um episódio maravilhoso onde ele pode pedir licença para conhecer um personagem que visitava aqui o nosso planeta de quando em quando, no período entre abril e junho. E é exatamente o personagem de Judas de Iscariote. Estava sentado numa pedra, o Beto de Campos se aproxima e pôde conversar um pouco com ele. Aonde ele conta essa história, dizendo que sim, ele, ao tempo do Cristo, cometer este erro de entender que o Cristo era muito importante para a salvação do povo judeu. Isso estava ali na psicologia profunda da raça judaica. O messianismo, alguém que salvasse. Já foram salvos lá com Moisés, dos egípcios, foram salvos mais à frente dos babilônios, e agora estavam sob a opressão do Império Romano. Então o sonho com o Salvador era imediato. E Jesus Cristo era o Salvador. Mas apresentava uma vida que não era a vida material, era a vida eterna. E todos os discípulos tiveram as suas dificuldades para fazer essa compreensão, que é a compreensão que nós, espíritos, também estamos aprendendo a fazer. Quando a gente faz uma prece para Jesus para nos dar melhor condições de vida financeira, nós não entendemos a proposta que nós pedimos ao Cristo, agradecendo as provas que estamos passando. Forças para seguir em frente. Quando a gente faz aquela fezinha, como se diz assim, brincando, né? Quando a Mega Sena acumula, a gente faz uma precezinha dizendo, Senhor, se você me ajudar, eu vou dar metade. A Mega Sena está acumulando em 50 milhões. A pessoa vai dar metade às obras de caridade. Como Jesus disse ao mancebo rico, né? Senhor, eu quero te seguir. Ele falou, então, vá, venda tudo que tens e me segue. O jovem pensou, porque a proposta era muito difícil, ele se desfazer da vida material que tinha. E às vezes a gente também tem uma dificuldade de sair do nosso conforto material para poder fazer mais pelos outros, que é como Jesus espera de nós e a gente dele. Nós vamos vendo Jesus, para nos servir de exemplo, que surpreende os discípulos quando, parando para descansar na fronteira com a Samaria, os discípulos vão comprar comida e ele para no poço de Jacó, famoso poço construído por Jacó, séculos antes, que alimentava de água aquela região desértica. Quando uma mulher se aproxima, a mulher samaritana, Jesus fala com ela, dá-me de beber. Ela se assusta porque, como ele se dirige a ela, com igualdade, com ternura, e ele sendo judeu e ela samaritana, as dificuldades de relação entre eles eram secular, gigantescas, e havia ódios mútuos, a ponto dos judeus desviarem o caminho para não entrar na região da Samaria. Os discípulos voltam e veem Jesus conversando e já vai chegando mais gente. Uma passagem memorável onde ele diz para ela que aquela água do poço mata a sede do corpo, mas logo depois a sede retorna no calor do deserto. Mas a água que ele oferecia, a água viva, essa fazia com que a gente nunca tivesse mais sede, além de fazer, literalmente, com que a gente jorrasse água, afeto, ternura no coração dos outros com quem a gente se relaciona e convive. Uma passagem memorável que mostra esse rompimento de facções, de grupos que não se conversam, que não se gostam. Uma passagem lindíssima. Mostra Jesus pedindo aos discípulos, logo no começo,
para atravessarem todo o lago de Genezaré, chamado Mar, para alcançarem algumas cidades lá na Decápolis gregas, que odiavam os judeus, porque o grego se alimentava e criavam porcos, que era uma comida considerada não sagrada, impura pelos judeus. Assim, os judeus consideravam todo o povo grego impuros e tinham um olhar de superioridade. Jesus pede para ir lá. Jesus foi o primeiro homem a propor amar os inimigos e colocar isso em prática. No Sermão do Monte, ensinando os discípulos, por extensão, a não só amar os nossos, porque diz ele, também não faz isso os saduceus, não faz isso os publicanos. São ótimos pais, são ótimas mães. A proposta do Cristo é que você ame teu filho também como toda outra criança, como se teu filho fosse. Nesse sentido ampliado de amor. E aqueles que lhe consideram como inimigo, que não gostam de você, que te ocultam, que te esnobam, a tua proposta não é reagir sendo com ele igual, como algoz, imitando outro algoz. Não. A proposta é oferecer outra face, ou seja, um jeito diferente. Não responder o ódio recebido com ódio. Nunca. Nessa dificuldade, ele foi o primeiro personagem quase único da história. Era um homem maravilhoso. A propor amar os diferentes. Amar, inclusive, os inimigos. Veja que hoje em dia, cada um de nós, cada agrupamento, cada religião, fez um Jesus a seu molde. Há um Jesus que anda armado, há um Jesus que tem preconceito, há um outro Jesus que não tem cuidado com as fragilidades humanas. Há um Jesus outro, que acabou sendo liberal demais com as nossas vicissitudes. A gente está se moldando, ou moldando o Cristo às nossas limitações. As religiões, muitas têm feito isso ao longo do tempo. A própria religião católica, diz Emmanuel, fez isso, estipulando uma regra de rituais que o Cristo nunca propôs. Perseguindo diferentes das cruzadas que Cristo jamais fez. Ele propôs o contrário. Qual Cristo, que é nosso modelo guia, é este que andava com as ralés? Comia em tascas, com os mais simples, andava na beira das praias. Foi o primeiro homem a propor amar, sem exigir, sem pedir ser amado em troca. Amar incondicionalmente. Então a gente faz um projeto de caridade para alguém, uma família lá mais simples, a família não agradece, a gente fala assim, eles são os ingratos, não volto mais. Não, não, não. O Cristo voltaria tantas vezes quantas fossem, que sabe que eles estão na sua limitação. Mas o bem não deixa de ser jorrado. Esse Cristo maravilhoso, que tinha uma família aliada e amiga lá em Betânia, a família de Lázaro, com as irmãs, Maria e outras. E ele tem uma passagem, que foi a única passagem que Jesus chorou. No episódio quando Lázaro estava aparentemente morto. E Jesus lá não estava. Então Maria, sua irmã, manda chamar Jesus, que estava a alguns 3 dias de distância. Jesus leva um tempo, portanto, para retornar, mas com calma. Ele sabia que Lázaro não estava desencarnado, desligado. Estava no processo de catarse, ou algo que explicaria a manutenção da vida física. Ele pede para, quando chega de volta, remover a pedra e vê os parentes, seus amigos, chorando copiosamente, desesperados com a morte, e ele chora. Mas não é que ele chora pelo mesmo motivo que os parentes estão chorando pela falta de Lázaro, pela morte de Lázaro, não. Ele chora, explicando a Amélia Rodrigues, porque aquelas pessoas estavam convivendo com ele, ele falando da vida eterna, da vida futura, da vida imortal. E mesmo assim, isso não os consolava, porque eles não entenderam. Quando era jovem, citamos antes da live as amigas do Rio de Janeiro, nas andanças com a Raul Teixeira. Uma vez contamos a Raul Teixeira, Raul, no carro. Isso foi na época que eu perdi meu pai. E virou para trás com os olhos lindos e falou assim: perdeu? Você não perdeu. A gente perde alguma coisa que a gente não sabe onde ela está. Você sabe exatamente aonde
como você faz. Reflita. Então a expressão, o ajuste, consolador. Porque a impressão da morte é uma impressão definitiva, marcante. O espírito cristão, no olhar do Cristo, quer que nós entendamos. Ele chorou então por ver Maria tão desesperada. Lázaro é de vivo. No processo depois tem suas explicações na mediunidade perfeita do Cristo. Naquela noite eles estão jantando, Lázaro fica bem e fica o aprendizado do quão consolador é o Espiritismo ou as palavras do Cristo para a gente, na medida em que nós estamos entendendo as palavras do Cristo. Se eu estou muito doente, se eu estou muito acanhado, que tipo de vibração eu estou emitindo? Nós somos, segundo Emmanuel, o que a gente vibra. A gente é o que pensa. Não é o que a gente posta na internet. Na internet as pessoas estão felizes no Instagram e entristecidas na intimidade. Talvez o Cristo não esteja nem no Instagram e nem na intimidade. Esteja rodeando, tentando enxergar nessas passagens, nesses personagens, a grandeza do Cristo. Das passagens mais memoráveis, e são tantas. Quando na beira do gasofilácio, do poço onde se jogavam moedas para fazer as petições aos céus, ao tempo do Cristo, nas tradições, que encontramos também em Roma até os dias de hoje. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, Kardec traz essa mensagem dos Espíritos, falando sobre o óbolo da viúva, que é aquela passagem daquela senhorinha viúva que joga uma moedinha muito pequena no poço. E ali estão olhando todos, e alguns com um olhar de risada menor, ela dá tão pouco. E Jesus mostra aos discípulos que esse pouco que ela dá é quase tudo para ela. O outro fariseu dava muito mais, mas aquilo era nada para ele. Então quem estava dando mais? Esse era o aprendizado. Os Espíritos, comentando essa passagem, falam: aqueles cuja intenção é desprovida de qualquer interesse pessoal devem consolar-se da sua impotência para fazer o bem que desejariam, lembrando que o óbolo do pobre, que o tira da sua própria privação, pesa mais na balança de Deus que o ouro do rico, que dá sem privar-se de nada. Os amigos podem imaginar que as grandes obras sociais que tem nas periferias são sustentadas pelo povo da própria periferia, cada um doando muito pouquinho. E até hoje as ONGs que existem no país, até como o nosso mutirão, exige um processo de petição. Olha, estamos aqui, por favor, nos ajudem. Quase um pedido de caridade. Sem que a gente tenha entendido que os Espíritos disseram na obra dos Espíritos que o nosso mundo só será civilizado quando não houver mais gente passando fome. Ora, os amigos aí do Rio, eu aqui em Curitiba, em qualquer cidade, nós estamos a 5 minutos de carro de alguém passando fome, seja no centro, seja na periferia, num rincão qualquer. Nesse mundo em transição, nós estamos aprendendo a ser civilizados, a olhar o outro com mais carinho, com mais respeito, olhar o outro com mais ternura, com mais caridade. E nós vamos entendendo esses personagens maravilhosos que passaram pela vida do Cristo, nos deixando essas mensagens para que a gente se olhasse e servisse como inspiração para a gente transformar a nossa própria vida a partir de hoje. Como diz Joana de Anjos por Divaldo Franco, somente uma fatalidade vos aguarda: a plenitude da vida, diz ela, literalmente. Citando Cristo, nós podemos entender isso. Orar mais, nos descobrindo mais. Meditar mais, para ouvir mais respostas do universo. Trabalhar nossa autoestima com humildade, mas sem a degeneração da autossabotagem. Trabalhar a nossa caridade, entendendo que doação é doação. Caridade é a doação com sentimento, é a doação que vai além, que mergulha na vida do próximo. Ora, quem é o próximo que eu devo amar? Os discípulos também não sabiam, e encerramos contando isso que já conhecemos. Desceu um homem de Jerusalém a Jericó. Foi assaltado, machucado, roubado, lesado. Estavam ali, ao lado de Jesus, enquanto ele contava essa história, os sacerdotes, outros discípulos, todos.
membros do Sinédrio. Ele conta, passou um rabino e nada fez. Passou um doutor da lei e nada fez. Porém, passou um samaritano, aquele povo odiado pelos judeus, um ódio mútuo, parou, acudiu, levou para sua estalagem, deu-lhe moedas no dia seguinte, café da manhã, e ele seguiu viagem. O próximo, entenderam os discípulos, é o próximo. Não é o próximo escolhido por mim, do meu grupo, da minha equipe de amigos, do meu hall de amigos, dos meus seguidores, da minha família. É o próximo, o porteiro, o caixa do mercado. Sorrir para ele dar oi já é um gesto nobre. Mas no processo de relação, vá mais além, mais profundamente, com mais franqueza, com mais sinceridade. O bem que nós receberemos é o bem que nós estamos sentindo pelos outros agora. O bem que nós iremos sentir de volta mais à frente, no futuro do nosso destino, está ligado à semeadura das sementes que eu estou lançando agora. Que sementes estou lançando? Da concordância, da convergência, do, como dizia o grande Lins de Vasconcelos, divergir, sim. Dissentir, nunca. Ora, divergir. Eu penso A, eu penso B. Eu sou assim, eu sou assado. Divergência. Mas sem sentimento, sem o melindre, sem a mágoa, sem a rudeza. Bem-aventurados os mansos, os pacíficos. Então, a todos nós, espíritos que, como eu, nos sentimos comuns na estrada, vamos tendo nos discípulos exemplo de pessoas que eram juntas, incomuns. Comuns na sua trajetória individual, mas fizeram juntos o que nós podemos fazer juntos. Juntas podemos fazer o incomum, ir além, aprender um tanto mais e começar outra vez. Como fecho com o poema de Maria Dolores, o Chico Xavier, esta baiana, poetisa, professora ligada à educação, que pôde desencarnada, em 71 começa a escrever poemas para o Chico. Eu encerro dizendo: alma querida, escuta. Entre os lances do mundo, se escorregaste à beira do caminho e caíste talvez em pleno desalinho, na sombra que te faz desvairar, ante a dor que visita, a renovar-te os anseios, não desprezes pensar. Levanta-te e confia, porque a vida te pede, abrindo-te outro dia, começar outra vez. Trabalhar, trabalhar. Ergue-te, regressando à estrada justa, contempla a terra amiga e derredor. Vê-la-ás pormenor e pormenor. Por mãe que sofre e sangra a recriar, medita na semente a sós, que o lavrador sepulta. Quando alguém se supõe humilhada e indefesa, ressurge em brilho verde, ouvindo a natureza, começar outra vez. Trabalhar, trabalhar. Fita o perfilador rasgando as entranhas da gleba. O outro que maneja golpes persistentes pesquisa sem cessar. Todos os continentes, do deserto escaldante aos recessos do mar. E eis que a lama oleosa, esquecida há milênios, trazida à flor do chão, é ouro e combustível, que o progresso conclama em alto nível, começar outra vez, trabalhar, trabalhar. E fechando, toda a força lançada em desvalia, quando erguida de novo em apoio de alguém, retoma a posição no serviço do bem, utilidade viva a circular. Olha a pedra moída em função do cimento, e o barro que assegura a gestação do trigo, falando a todos nós, então seguro e amigo, começar outra vez. Trabalhar, trabalhar. Assim também, alma fraterna e boa. Se caíste em momentos infelizes, não te abatas, nem te marginalizes. Levanta-te e retorna o teu próprio lugar. Aceita os grilhões das provas necessárias. Esquece, age, abençoa, adianta-te a lida. E escutarás a voz da lei de Deus na tua vida. Começar outra vez. Trabalhar, trabalhar. Meus amigos, meus queridos, nossas queridas, muita paz. Que Jesus possa entrar na nossa mente com as suas histórias, as lembranças. E a mensagem escorrer para nossos corações, transformando tudo em sentimento. E disso, escorrer para as nossas mãos, para a gente começar outra vez. E trabalhar,
trabalhar. Muita paz. Parabéns aos 120 anos. E a todos vocês, muita luz a todos nós. Muito obrigado. Daniel, muito obrigada. É muito bom ouvir falar de Jesus e você falou lindamente do Mestre. Muito obrigada. Obrigado a vocês. Por ter aceitado o nosso convite, né? Tão rapidinho que a gente precisou, né? Então, muito obrigada. Então, vamos fazer a nossa prece para a gente encerrar essa noite com um agradecimento ao nosso Mestre Jesus, que sacrificou-se por nós, descendo da sua morada celeste para nos trazer a verdade, nos fazer conhecer a verdade. Nossa gratidão imensa, Mestre amado, por teu sacrifício por nós. Que nós possamos, como disse o nosso companheiro, deixar toda essa fala dessa noite penetrar em nós, em nossas mentes, em nossos corações. E possamos colocar em prática tudo que temos aprendido das tuas lições, Mestre. Do teu Evangelho, as lições que a doutrina dos Espíritos nos tem trazido, nos esclarecendo aquilo que não pudemos compreender antes, Mestre. Muito, muito obrigada. Que as tuas bênçãos se derramem sobre todos nós, sobre todos os teus irmãos em humanidade, Mestre. Que teu amor seja o nosso amor. Acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai. Vamos encerrando a palestra desta noite, dando graças a Deus. E graças a Deus. Mais uma vez, muito obrigada, Daniel. Obrigado a vocês. Muita paz. Viu pelo convite. Deus abençoe hoje sempre. Pela palavra que digas, Jesus é admirado. Através de teus conhecimentos, Jesus pode ser visto. No fervor que demonstres, Jesus é louvado. Entretanto, só pelo serviço que prestes é que Jesus será entendido. Centro Espírita João Batista, 120 anos caminhando com Jesus.